Olá, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Firecast, podcast da Hotmart que nasceu do Fire Festival, evento que reúne os profissionais mais relevantes e influentes da atualidade e tem como objetivo debater as principais tendências do mercado digital. Eu sou Pedro Turambar, especialista de branding aqui na Hotmart. No Firecast de hoje, vamos falar sobre um tema muito especial, o aniversário de 10 anos da Hotmart. E ninguém melhor para falar disso do que os fundadores, João Pedro Rezende e Matheus Vicalho. Muito bem-vindos. Pô, prazer falar com você aqui hoje, Pepeco. Tamo junto. Vamos lá, Pepeco. Vamos conversar bastante aí hoje. Vamos. Então, vamos falar da história da Hotmart e começar pelo começo, né? Vamos pensar ali um pouquinho antes da Hotmart, como vocês se conheceram, como que começou a nascer essa parceria que viria mais tarde a surgir a Hotmart. Começando do comecinho, né? Eu e João Pedro, nós fizemos vestibular, né, para o curso de Ciência da Computação na PUC, no ano de 2000, e nós dois, felizmente, né, passamos na mesma classe, né? E aí, então, eu e João Pedro, nós nos conhecemos durante o curso, ficamos amigos, nós tínhamos várias afinidades ali naquela época, jogava Magic, RPG e tudo mais, e eventualmente também programava, porque a gente fazia o curso lá de computação. E daí a gente formou uma amizade muito legal, né? O João Pedro também já tinha alguns amigos também dentro da própria turma, que era da cidade dele, de Ouro Branco também. E aí, né, eu me inseri nessa turma também, fiz muitos amigos também, junto com o João Pedro. E ao longo desse tempo, né, de 2000 a 2004, a gente sempre fazendo muitas coisas juntos, trabalhos juntos, né, essa parceria bem forte, assim, nessa afinidade tão bem forte. E lógico, né, ele sempre perdendo para mim no Magic. Opa! Fake news, assim, na primeira pergunta, velho? Bom, isso é polêmico, mas superando essa parte, a gente já tinha já tinha uma ideia meio que de empreender, assim que a gente, né, saísse. Eu tinha tido uma experiência muito legal, durante meu período de estágio, numa empresa que eu trabalhei, né, que chamava 2XT na época, acho que ela ainda existe, e essa empresa ela me trouxe muita, como é que eu falo, muita inspiração, né, sobre o que poderia ser um ambiente legal de trabalho, e eu fiquei muito empolgado com isso, eu aprendi muito lá nessa empresa. Então eu tinha essa vontade, né, de, assim que concluísse o curso, de fazer alguma coisa, né, do meu jeito mesmo, ainda sem ter nenhuma experiência de mercado de trabalho. E eu acho que, né, eu comentei com o João Pedro também, acho que também tinha essa ideia também de querer fazer alguma coisa juntos. E daí, a gente, assim que nós nos formamos, nós abrimos nossa primeira empresa sem meio que saber, sem saber o que fazer. A verdade é essa. E daí a gente lembra que a gente ficava, né, horas e horas na casa do João Pedro, no sofá. O escritório era na minha casa, velho. Era o sofá da minha casa. Exatamente, na Major Lopes lá. E eu lembro que a gente ficava, muitas vezes assim, a gente almoçava, voltava do almoço, ficava igual o Pink Cérebro perguntando, né, qual que vai ser a nossa grande ideia, né? E daí a gente tentou muitas coisas, né, nessa época, assim. Mas, Matheus, quando a gente saiu da faculdade e pensou em criar a primeira coisa, acho que a gente já tinha uma ideia, que era aquele negócio de arquitetura, não era não? Sim. A gente começou com uma ideia que não tinha nada a ver com nada. Nada assim, a ver. Negócio mas era a primeira ideia. Era isso mesmo. É porque quando eu fui fazer o meu projeto de final de curso, eu tinha pensado num sistema, enfim, para arquitetos criarem projetos e tudo mais. Era um negócio bem viajado, assim. Acho que faz parte, né, da nossa essência de viajar demais nas ideias. E eu lembro que você, João Pedro curtiu pra caramba a ideia e tal. Mas eu me lembro que, acho que no primeiro mês a gente já viu que o negócio era bem mais complicado. Não, primeiro mês falou assim, velho, na real, essa ideia é uma bosta, velho. Exatamente. E aí a gente conhece, aí sim, aí entrou esse período aí que o Matheus tá falando, que a gente ficava sentado assim, ok, já que a ideia é uma bosta, qual que vai ser a ideia que nós vamos fazer? Né? E aí a gente deu enfim, ficamos um tempo ali meio que sem saber o que fazer mesmo. Isso. E aí ficava muito tempo ali, né, se perguntando o que fazer e testando coisas novas. Até que o terceiro sócio dessa época, o Guilherme, ele falou, cara, estou fazendo um sistema aqui para telefone celular, para fazer scout de jogos de basquete,
E era uma coisa muito nova naquela época, né? Desenvolvimento de aplicativo para telefone celular. E daí, acho que a gente meio que empolgou com a ideia de fazer alguma coisa para aplicativo celular naquela época. E falou, putz, vamos fazer uma empresa então, de desenvolvimento de aplicativo celular. Eu lembro que a gente levou essa ideia para um conhecido meu na época, ele gostou também. E daí a gente começou a meio que terceirizar, né, João Pedro, essa mão de obra para desenvolvimento tanto de aplicativo quanto eventualmente de site para fazer uma grana mesmo para a empresa nessa época. Mas assim, né? É importante... a gente era o terceiro, no caso, né? É importante talvez vocês ressaltarem a época que isso foi feito, que eu sei que... Perfeito. Porque quando a gente fala de uma empresa para fazer aplicativo para celular hoje é uma coisa super normal, mas 2000 quando foi isso? Mas eu também estou pensando aqui, Matheus, se esse lance se antes da gente... Assim, se a ideia de fazer o negócio do basquete lá do Guilherme veio antes ou depois das coisas de celular que a gente já estava pensando em fazer antes, não? Aquela história toda do SMS, não? Não, é que na verdade ele trouxe, esse lance do SMS, de fato, eu não me lembro em qual época ele entrou, mas eu lembro que assim que o Guilherme apresentou pra gente o lance do scout de basquete, falou, cara, dá pra gente fazer umas coisas muito legais acima disso aqui. Aí veio aquela história de fazer os jogos, aquelas coisas meio malucas. Fazer a aplicação para imobiliária. Isso, foram muitas ideias que a gente trouxe nessa época. Eu tenho todo o material com design feito em PowerPoint do aplicativo de imobiliária até hoje, cara. Outro dia eu encontrei esse negócio aqui. Isso é uma relíquia. Você tem? Tem. Isso é maravilhoso. Isso aí tem que guardar pra gente... Tem. Pra algum momento no futuro. Eu encontrei várias coisas, cara. Porque aí... Então, vamos assumir que foi isso, porque eu não lembro exatamente a ordem das coisas, mas... Teve esse amigo nosso que queria fazer o aplicativo para ficar monitorando coisas de basquete, o Guilherme, para ficar monitorando essas coisas de basquete lá, enfim, que era um projeto pessoal dele. E aí a gente falou, não, esse negócio de celular é muito legal, agrada a gente, vamos construir alguma coisa nisso. Aí eu acho que já veio o sistema para imobiliária, pelo que eu me lembro, né? Eu acho que é isso mesmo. E aí era um sistema que a gente estava construindo para que os corretores de imóveis pudessem, via aplicativo, acessar os dados dos imóveis no campo, né? Enquanto cadastrar também, lá, perfeito. Cadastrar, capturar, enfim, coisas desse tipo. E a gente chegou a implementar bastante coisa até disso aí. A gente até chegou a tentar vender isso. A gente fez reunião com imobiliária, fizemos um monte de coisa lá, ninguém comprou nada. Mas, então, mais uma vez, é importante ressaltar a época, porque isso aí foi antes de smartphone, né? 2005, 2004. 4, 5, 5. Pensando que o iPhone foi lançado em 2007, foi anunciado em 2007. Era raro encontrar um celular que dava para colocar o aplicativo, entendeu? Então... Mas a gente fez isso, aí depois nenhuma imobiliária quis comprar, aí a gente quis mudar para negócio de gás, que era a mesma pegada, só que em vez de imóvel era tipo entrega de gás. Verdade. Assim, merda, velho. Fico lembrando desses negócios, falei assim, meu Deus, cara. A gente tentou de tudo, velho. Aí fast forward um pouquinho, eu lembro que a gente percebeu isso, né? Falou assim, cara... Ok, os aplicativos estão funcionando, mas ninguém tem celular que esse negócio roda. E adianta, assim, a corretora não quer comprar um monte de celular caro para dar para os corretores, a empresa de gás não quer comprar um monte de tablet ou de celular bom para dar para o pessoal que está no caminhão. Então não funciona, então nós temos que trabalhar com o que existe. E aí veio o SMS. Aí foi uma outra parte, falou assim, putz, então como que nós vamos trabalhar com SMS? Aí, cara, foi uma pesquisa maluca, porque eu lembro que a gente tinha que encontrar lugar para comprar pacotes de SMS, né? E aí eu achei, na época, o Matheus vai lembrar disso, eu acho até que ele foi comigo nessa ocasião, eu não sei se eu fui sozinho, não lembro. Você fala aí, Matheus, quando eu citar a parte. Eu lembro que eu achei um site no Emirados Árabes que conseguia vender pacotes de SMS que entregava para Claro, TIM, no Brasil e mais alguns outros operadores até fora do Brasil. E aí a gente tinha que comprar esses SMS lá no Emirados Árabes e plugar isso no nosso sistema para mandar os SMS aqui em alguma aplicação de marketing ou de qualquer coisa que a gente quisesse fazer na época, né?
E aí, eu lembro que assim, eu falei, não, beleza, o preço tá bom, já sei quem vai mandar aqui, testei aqui, funciona, agora como que faz para comprar? Como que paga, eu lembro disso. Tive que ir lá no centro de BH, lá numa agência, só existia uma agência de banco em Belo Horizonte que me permitiria comprar um negócio do Emirados Árabes, e era lá na rua Rio de Janeiro. Fui lá, cara, o dia inteiro lá, velho, tentando comprar o negócio, tentando fazer a transferência para os caras, e um monte de pergunta, porque como assim? O que você vai comprar no Emirados Árabes? Mas quem são? Quem que é essa empresa? Porque tem um monte de restrição comercial, não sei o quê. Cara, eu sei acho que eu nem consegui resolver da primeira vez, eu não sei se eu tive que voltar lá depois, mas eu sei que com muito custo a gente comprou um pacote lá de não sei quantos mil SMS lá e funcionou para a gente fazer nossa aplicação. Mas também foi uma ideia que não deu em nada. Verdade. Mas eu estava contigo com você, eu lembro disso, sim. Tipo, na agência do Banco do Brasil, ficou um tempão na fila lá para resolver. E ninguém sabia responder nada, inclusive. Ninguém sabia nada, cara. Nada. Mas como que... Imagina, ninguém estava preparado para receber. Você falou, eu quero comprar um negócio... Cara, 2 meninos chegam lá e falam assim, eu quero comprar um pacote de 10 mil SMS de uma empresa do Emirados Árabes. Está aqui os dados de Swift. Com certeza. Em 2004, né? Eu lembro disso aí. Nossa senhora. Mas enfim, foi essa. E aí a gente, enfim, e tudo isso que a gente está falando, tipo, o aplicativo de imobiliária, o aplicativo de entrega de gás, esse do SMS, que era o aplicativo mais de marketing, de publicidade. Cara, tudo isso a gente implementou, mas não conseguia vender para ninguém. E isso foi num espaço de tempo de quanto tempo, assim? Cara, uns 2 anos, Matheus? Não, menos que isso, 1 ano. Menos, não, 1 ano. A gente não conseguia vender, cara. A gente não sabia vender. Vocês já estavam formados ou foi ainda na faculdade? Já estava formado. E a gente não sabia vender. E assim, muitas vezes, assim, claro, os produtos tinham problemas para serem resolvidos, mas assim, se a gente tivesse conseguido vender tivesse um cliente, a gente ia pegar o produto e ia ir melhorando, né? Só que não conseguia vender, velho. E a gente achava, não tá vendendo porque o produto não tá bom, porque não sabia mesmo vender, entendeu? E a gente ficou nessa aí um bom tempo. E aí, Matheus, continua aí de onde eu parei, porque a minha memória é fraca, velho. Tem muito tempo isso, né? Você já tem, sei lá, mais de 15 anos. Mas enfim, né? Por fim, a gente achou que a gente não sabia vender. Procuramos um parceiro na época que pudesse nos ajudar a vender. Apresentamos as ideias, né, eles curtiram pra caramba as ideias e tal. Falaram, não, vai dar super certo, vamos vender horrores. Mas no final, né, dessa história toda foi que, na verdade, não nos ajudou a vender. Não, aí entra na Dark Age da empresa. Da história. Foi foda. Essa parte mais depressiva de todas. Exato. Então, a gente tinha uma ideia, tinha um sonho, né, de fazer um negócio nosso, um produto mobile, enfim, né, para se tornar uma coisa global ou muito grande, assim, na época. E no final a gente se viu desenvolvendo software para os outros, né, dando manutenção em site e tudo mais, sempre na expectativa que fosse vender o produto. E aí isso foi por mais um ano e pouco, né. Até que no final de 2006, eu e o João Pedro, a gente chegou à conclusão que não fazia muito mais sentido, né? O João Pedro Guilherme, na verdade, naquela época, o Guilherme veio junto com a gente. Porque, cara, o que a gente queria não está acontecendo, né? Passaram os 2 anos e não parece que vai acontecer. Existem alguns desafios também relacionados até ao próprio maturidade do mercado em relação à tecnologia, né? Os telefones eram muito recentes, eram Nokias com nem tinha GPS naquela época. Então, cara, por que a gente quer? A gente não tem time to market, está muito recente. Desvirtuou muito o que a gente queria fazer. Acho que é melhor a gente, cada um, talvez agora, seguir um rumo no mercado e mais... Carreira solo. Exato, carreira solo. E manter, né, a chama acesa aí, porque uma hora a gente volta e pensa numa ideia nova. Acho que o resumo de 2004 e 2006 foi isso aí, correto? Mas esse trecho, essa Dark Age, tem muitas lições aí, velho. Tem mais. No final das contas, cara, essa época aconteceram muitos aprendizados, muitos mesmo, né? Elenca aí um eu acho que assim, a primeira coisa é que, olha só, lembra que eu falei que a gente tinha criado vários produtos e não conseguia vender nenhum.
Aí a solução foi... Bom, aí o Matheus trouxe a solução, porque pelo menos que a gente acreditava que fosse a solução, que é, não, eu conheço uns caras aqui que podem ajudar a gente. Verdade. Eles vão vender, eles vão fazer publicidade, marketing, etc. E aí a gente entrou nessa parceria, vamos dizer assim. E, cara, e tudo bem, eu acho que de repente se fossem outras pessoas, talvez até pudesse ter dado certo, mas o que aconteceu foi que a coisa se inverteu de um jeito que a gente meio que, de certa forma, criou uma dependência e eles começaram a querer fazer isso, mas não em prol do que a gente queria construir como sonho, mas em prol de algo que eles queriam fazer para beneficiar eles mesmos, né? E meio que a gente era uma ferramenta para aquilo. Então, essa foi uma parte, assim, cara, que teve muito problema, teve muita decepção, né? Foi uma parte, assim, onde realmente a gente desanimou, né? Do que a gente queria construir. Olha a gravidade, né? Tipo, você está se dedicando há tanto tempo, né? E sonhando em construir uma coisa e tal. E acontece tanta, sabe, tanta coisa negativa, tanta frustração, tanta decepção, até com outras pessoas e tal, que você desanima, cara. Que, tipo, apaga a sua chama, entendeu? Tipo, rouba o seu trovão, saca? E aí, cara, para mim foram duas coisas importantes que saíram dali. A primeira, que é essa, velho. Tipo assim, se você não tá mais construindo de fato o que você acredita que você tem que estar construindo, se dedicando de fato a algo que você realmente acredita e que é aquilo que acha que você vai se sentir realizado e tudo mais... E isso não tá tendo retorno nenhum, cara. Tipo assim, às vezes é melhor você simplesmente botar uma pedra em cima daquilo ali, dar 2, 3 passos para trás e recomeçar do zero, né? Às vezes é isso. Então isso foi uma coisa, a gente fez isso. E foi importante fazer aquilo, né, naquele momento. Talvez a gente devesse até ter feito antes, mas foi importante. E a outra coisa é que tudo aquilo, né, lá atrás, tipo assim, a gente tinha criado os produtos, mas não conseguia vender. Claro que tinha vários poréns ali, né, mas não conseguia vender. Aí depois, para resolver esse problema, a gente delegou isso, a gente terceirizou o nosso problema para outras pessoas que nem tinham sequer o mesmo alinhamento com a gente. Então, é a parte que eu sempre falo, né, quando me perguntam, cara, qual foi um maior erro e tal. Não sei qual foi o maior erro, mas um grande erro foi ter delegado parte do core business da empresa, né? Assim, a gente pegar venda e marketing e delegar para pessoas que, enfim, não eram do core business, não era do core business, não eram da empresa em si, não eram as pessoas que a gente, de fato, acreditava que iria ajudar a gente a construir um negócio para o longo prazo e sólido e tudo mais. E isso foi delegado, ou melhor, delargado, e foi mais um motivo de fracasso dessa empresa, né, que só se somou ali. E aí, a partir disso, foram pelo menos 2 grandes desses aprendizados que a gente levou e, como o Matheus falou, a gente foi fazer outras coisas, né? Cada um tomou um rumo aí nessa época. O nosso amigo que trabalhava, que era sócio dessa empresa, foi para Curitiba, foi fazer outras coisas. O Matheus continua em BH, então acho que isso ajudou a gente a se manter próximo também e trabalhar nas próximas ideias. Mas essa foi uma época, cara, de muita negatividade, sabe? De muita coisa que deu errado, muita frustração. Eu guardo algumas relíquias dessa época aqui, ainda, físicas, né? Para não lembrar, para não esquecer dessas coisas, apesar que eu acho que eu nunca esqueceria. Mas, enfim, foi um momento de transição bem carregado, vamos dizer assim. Mas, assim, eu acho que tem uma lição que a gente teve também, eu acho que foi com relação a colocar tempo nas coisas também, né? Sim. Como você falou lá atrás, a gente poderia ter colocado um ponto final antes dessa história. Perfeito. Então, a gente também, quando a gente criou a Hotmart, a gente já nasceu com essa ideia de colocar um time frame para as coisas acontecerem também. Também foi justamente porque a gente não sofreu tanto que a gente sofreu e não sair tão quebrado como a gente saiu também. Então, foi uma lição boa também dessa época. E fora também, eu acho que ter passado por isso também foi muito importante pra gente, sabe? Assim, nós éramos muito... Como é que eu posso dizer, né? A gente não tinha noção, a gente nunca tinha trabalhado para ninguém, muito pouco tempo, né? Não tinha muito pouca vivência, tinha passado muito pouco problema. Então, assim, a gente realmente
foi uma escola da vida ali, entendeu? A gente realmente apanhou muito, mas aprendeu bastante também o que importa de verdade, assim, na hora de criar um negócio. Foi super importante pra gente, apesar de ter dado errado. A gente gastou todo o nosso tempo e dinheiro e energia aprendendo, apanhando, vamos dizer assim. Aprendendo, apanhando, não estudando, apanhando mesmo, entendeu? Exatamente. Então foi bem importante. Sensacional. Uma coisa, já aí, partindo para a história do Hotmart, o início, né, a volta, quando vocês se juntaram de novo, e aí talvez é legal o Jota contar a história lá a já famosa história do e-book de SEO, e aí o início da Hotmart, o primeiro escritório lá, dividindo com o pessoal da Rock, e aquele, sei lá, talvez o primeiro ano aí da Hotmart. Não, legal demais. Então, a história do e-book, na verdade, vem de um outro site, né? Que era um site de jogos que eu administrava com 3 amigos, principalmente. Era uma grande comunidade, então tinha muita gente que colaborava, mas eram principalmente 4 pessoas que administravam o site. Então, a gente nem fala assim, tinha um dono nesse site. Meio que era nós 4 ali que tomava conta da coisa. E eram os admins, né? Os administradores. E aí... Era um site, era um fórum, na verdade, não era nem um site, era um fórum, então um grande fórum, com várias categorias de jogos ali, né? Então você tinha lá EverQuest, Ultima Online, Dark Age of Camelot, Age of Conan, tinha do Star Wars Galaxies, que eram os jogos da época e tal. Então tinham vários subfóruns ali de jogos, né? E cada um tinha uns moderadores e tal, e a gente tava fazendo aquilo ali, e era adorava fazer aquilo ali, cara, assim, bom, vocês sabem que eu sempre gostei muito de jogos, naquela época eu era um gamer ávido, vamos dizer assim, né, hoje não consigo dizer isso, mas naquela época sim, e a gente tocava aquilo ali totalmente como hobby, como membro mesmo da comunidade, não era business, não era nada, né, era uma coisa pra gente se divertir. Só que aí começou a crescer, né? Assim, para a época, eu não vou lembrar os números, assim, mas para a época era o maior site de MMO que tinha. E começamos a ter contato de pessoas que queriam anunciar de alguma forma e tal. E a gente começou a pensar, cara, isso aqui às vezes pode se pagar, pode. A gente não precisa ficar bancando, né, do nosso bolso os servidores, as coisas todas. Isso aqui pode se pagar. E vamos dar uma organizada melhor nisso aqui, quem cuida do quê? Então, teve gente lá que foi fazer a parte técnica, teve gente que trabalhava com design, teve gente que foi trabalhar com a comunidade e tal. E aí, como eu já tinha tido essas experiências frustradas com as empresas, né? E uma coisa que eu já tinha percebido era que esse lance de vender era importante, esse lance de fazer marketing era importante, né? E querendo ou não, apesar de eu não ser especialista nisso naquela época, em vendas, marketing, coisa do tipo, nem sou ainda, né? Mas assim, hoje com certeza entendo bem mais. Apesar de eu não ser o especialista, eu já tinha tido experiências fracassadas, o que é melhor que nada. Alguma coisa eu já tinha aprendido do que não fazer também. E aí peguei, cara, e fiz o plano de venda de publicidade desse site. Eu até, se bobear, eu até consigo encontrar essas coisas, cara. Eu perdi algumas coisas eu ainda tenho. Então, eu lembro que eu desenhei, eu printei o site todo, né, assim, e fiz os contornos com várias cores e coloquei preço em cada cor por tantos dias. A gente começou a vender essas coisas. Aí apareceu empresas de fora querendo distribuir jogo no Brasil, que fazia tipo uma comissão de afiliado, que foi algo que me chamou a atenção. Então, ele te dava um monte de trial keys de algum jogo e eventualmente, para cada trial que fosse ativada numa conta paga, receberia uma comissão. Falei, pô, esse modelo é legal e tal. Então, teve várias coisas ali que foram, enfim, conectando. E a principal coisa que ficou óbvio para mim foi, cara, quanto mais gente tiver aqui, mais o pessoal vai pagar. Então, como que faz isso aqui crescer? Né? Como que, eventualmente, faz ter mais usuários e tudo mais? Aí eu comecei a estudar isso e, cara, virou meio que o meu hobby paralelo, né? Porque eu achei muito legal. E era uma época que estava começando a ter blogs aqui no Brasil.
esse fenômeno de blogs estava crescendo muito. E quem que era um dos caras que estava mais olhando para blog e pensando nisso no Brasil naquele momento? Meu cunhado, Diego Gomes, que me detestava, por sinal, né? Porque eu estava pegando a irmã dele. Não, eu estava pegando a irmã dele, ele não gostava da ideia, né? Me detestava. Só que as coisas começaram a mudar quando ele descobriu que eu tinha esse site, entendeu? E que o site era muito maior que o dele, mas muito maior. Aí começou a aproximar, a gente começou a ter assunto em comum, né? Ele não virava a cara mais para mim quando me via lá na casa dele. O engraçado que ajudou, hein? Me ajudou até no relacionamento isso aí. E a gente começou a trocar muita ideia disso na época também. Eu fiquei cada vez mais interessado nisso, né? E não só em tráfego de SEO, né, que era o tráfego orgânico, que era uma coisa que o Diego também estudava nessa época. Ele tinha um blogzinho que chamava Weed, não sei. Aí eu criei meu próprio blog. Enfim, teve uma série de coisas ali. Mas, eventualmente, cara, o que eu decidi fazer quando o pessoal vinha me trocar ideia comigo disso, era documentar. E inicialmente ia ser até um post de blog, vários posts de blog sobre isso, mas preferi colocar no e-book, né? Que nem sei se dá pra falar que era um e-book, vai, um PDF, um manualzão. É um e-book. É um e-book. E depois, sim, eu dei uma cara de e-book nele. Eu lembro que tinha uns softwarezinhos de action script que você colocava acho que era no Photoshop mesmo. E aí você colocava uma imagem que seria a capa principal, a imagem que seria o lado, a imagem que seria o fundo, e se rodava o action script, ele gerava uma caixa, uma imagem, tipo uma caixa 3D. Packshot. Eu fazia tudo olhando tutorial de internet e nunca fui designer, mas assim, me virava. E aí, quando foi fazer esse lance do e-book, eu criei ele na forma dessa caixinha, coloquei lá. Eu lembro que tinha criado uma marca que chamava, na época, Web Gear, né? Que era a marca que eu tinha criado lá para vender o e-book e tudo mais. Bom nome. Aí tinha o Táticas de Tráfego. Enfim, fiz esse produtinho, né? E comecei ali a vender, né? Depois de um tempo, no início não vendia quase nada, aí comecei a anunciar no Google. O Google AdWords era muito tranquilo de anunciar nessa época, né? Anunciava no Google, vendia aquilo ali de vez em quando. Fim de semana, à noite eu parava, mandava os e-mails com o e-book anexado, né? Lá do Web Gear. E era assim, uma coisa meio manual. Não cheguei a vender assim, igual hoje, você faz a 6 em 7, esse negócio. Cara, não tinha nada disso na época. Ninguém nem imaginava em 2000, sei lá, quanto que é, nós estamos falando aqui, 6, 7, talvez, 8, não sei, que daria para alguém faturar 6 dígitos vendendo um PDF, né? Assim, nem passava pela minha cabeça também. Mas me pareceu uma ideia interessante. Eu falei, pô, realmente, cara, dá para ganhar dinheiro com isso aqui. Tipo assim, as pessoas, surpreendentemente, estão pagando por conteúdo, né? E eu fui levando aquilo ali meio que de side project, né? Assim, não me dedicava tanto também, para falar a verdade, naquilo. Estava mais empenhado, primeiro que eu estava trabalhando, né? Também. E aí tinha o site, tinha os jogos que eu queria jogar e tinha meu e-bookzinho que ficava vendendo lá de vez em quando, que eu dava suporte ali para quem comprava e tal, e era nisso. Só que o tempo foi passando e esse negócio, eu comecei a pensar nele de uma outra forma. Falei assim, cara, vai ter mais gente querendo vender conteúdo, né? Não é possível que todo o conteúdo da internet vai ser gratuito para sempre, né? Vai ter gente que vai querer vender conteúdo e nem todo conteúdo vai ser grátis mesmo e vão precisar de solução para vender isso, né? E aí eu voltei para o Matheus, né? Na época, na verdade, eu comecei a implementar para mim mesmo isso aí. Essa plataforma de venda, né? Vamos dizer assim, de automação da venda do e-book. Quando eu comecei a implementar para mim mesmo,
Tinha até um nome também, é um nome horrível, velho. Chamava Virbis, com 2 Zs no final. Que era, tipo, esse aí não é tão bom quanto os outros, não. E aí eu até desenvolvi um protótipo e tal, não coloquei no ar, não tinha nada no ar nisso, mas eu desenvolvi um protótipo, era funcional no ambiente local, assim, mas não tinha nada de afiliado, tinha nada disso, né? E bem inicial mesmo, né? Nem pagamento tinha, na verdade. E aí eu levei para o Matheus e falei com ele que eu estava pensando em fazer, que era aquela coisa... Cara, nem dá para falar que é MVP o que eu tinha, era o protótipo mesmo, né? Mostrei para ele mais ou menos o que era, era a mesma linguagem que a gente desenvolvia antes e tudo mais, mais ou menos o mesmo modelo de arquitetura, e eu tenho uma característica de programação muito diferente, né, do Matheus. E eu tinha começado a esbarrar nessas coisas do protótipo que iam precisar de alguém para, vamos dizer assim, dedicar muito tempo em uma coisinha específica, né? E eu me motivo mais fazendo muita coisa rápido, né? Então, e aí eu levei essa ideia para o Matheus, né? Mostrei para ele o que eu estava querendo fazer e tudo. E aí, Matheus, você pode falar aí como é que foi? Não, foi isso mesmo, né? E eu achei a ideia super legal porque eu entendia que, de fato, né, o conhecimento, enfim, as pessoas passariam cada vez mais a aprender online e tudo mais. Falei, cara, isso está bem em linha do que eu acho que vai ser o futuro. Tinha também a própria ideia dos afiliados também, que conectava muito bem também com a necessidade de ter pessoas para dar publicidade aos cursos. E eu falei, cara, legal, acho que tá num timing bom, passou um tempo que a gente empreendeu, né? Passou o tempo da depressão, vamos dizer assim, né? E acho que tá na hora da gente, de fato, fazer alguma coisa nova de novo, vamos dizer assim. E aí eu não pensei 2 vezes, né? Falei, vamos embora. Acho que só precisava de mais uma ideia pra gente fazer tudo de novo. E foi bem isso que a gente fez. A gente planejou, né? Por uns 1 ano e meio, aí, 2 anos, eu acho. O que seria o produto, programou algumas madrugadas e noites adentro aí. E até que, né, ali para 2010, a gente lançou a versão beta, né, João Pedro? O final de 2010, outubro de 2010, foi, se não me engano, o primeiro usuário da Hotmart é de outubro de 2010, se não me engano. Que era uma versão, a gente nem chamava de beta, a gente chamava de alfa, que realmente era muito pouca gente, que veio de uma lista que eu tinha construído aí com as minhas habilidades de tráfego, né, de anúncio no Google AdWords. A gente tinha uma landing page que eu até postei recentemente no meu post de 10 anos no meu Instagram da Hotmart. E aí já era com Hotmart, já tinha logo, já era tudo... já era aquela landing mesmo. Sim. Já. E aí era aquela landing page que ficou capturando ali, enquanto a gente desenvolveu o produto, ela ficou capturando lead durante bastante tempo, com uma campanhazinha rodando de leve ali, né? Porque a gente também não tinha tanta grana assim. E aí, quando foi esse outubro de 2010, pelo que eu me recordo, cara, eu posso estar enganado nessas datas, tá? Porque, enfim, eu sou péssimo com isso, mas outubro de 2010, aí a estratégia foi, ok, temos tantas leads, acho que eram umas 2.000 leads na época, e o que eu queria fazer ali, eu que estava cuidando dessa parte, era pegar parte das leads e principalmente a parte só converter segmentar essas leads em produtores e afiliados e compradores, né? Apesar que não tinha nenhum comprador ali, tinha só produtor e afiliado, mas tinha essa opção lá para a gente filtrar a planilha. E aí pegar parte dessas leads de produtores e mandar em lotes, né? Convites para que elas usassem o alfa, porque a gente sabia que ia ter bug, a gente sabia que as pessoas iam ter dificuldade, só que a gente não sabia exatamente onde, né? Então a gente sabia, olha, os primeiros convites, cara, podemos desconsiderar que vão virar clientes, porque essa galera vai sofrer. Porque vai ter muita coisa fora do lugar. E aí a gente mandou 200 convites, não lembro quantos que voltaram na época, mas eram batches de 200 que a gente ia mandando, né?
E aí eles entravam algumas pessoas, testavam, aí ia embora, aí achava bug, a gente ia corrigindo, aí alguns davam sugestão, a gente melhorava e tal. E fomos fazendo assim até a coisa ia amadurecendo para o início de 2011, né? Quando foi... Mas assim, eu me lembro que quando a gente fez essa abertura super soft, assim, para poucas pessoas, eu lembro que a gente tinha, eu pelo menos tinha uma expectativa super alta, né? Das pessoas já começar a vender e tal. Mas, cara... Matheus deu uma desanimada nessa época aí. Bicho, nossa... Tipo, eu tive que dar uma injeção de ânimo nele, velho. Eu lembro, é verdade. Não, e ninguém vendeu nada, assim. Eu falei, nossa, que balde de água fria, né? Que a gente tava com a ideia, falei, isso aqui é muito foda que a gente tá fazendo, cara. Isso aqui é disruptivo. Arrebentar, disruptivo, não sei o que e tal. E na hora que a gente abriu, passou um dia, nada. 2 dias, nada. Falei, caramba, bicho, o que a gente tá fazendo de errado? Não é possível. E daí a gente começou. Aí eu lembro que a gente teve aquela ideia, né, de começar até a comprar alguns produtos para as pessoas meio que ficarem felizes e tentar criar algum tipo de motivação. Putz, tô vendendo. Então eu lembro que tinha até disso. Nós mesmos comprava pra gente ficar feliz também. Não, a gente comprava, cada dia um ia lá e comprava, porque eram os produtos assim, hoje você tem cursos de R$2.000, R$3.000. Na época, cara, eram uns produtinhos assim de R$20, R$30, sabe? Quando era muito caro, era R$90. E aí a gente ia lá, comprava lá um produto aqui, outro ali, para ver se a pessoa ficava feliz, mandava alguma mensagem, publicava alguma coisa em rede social e tal. E até rolou, cara, isso. Até teve no Orkut, né, Matheus? Você deve lembrar. Sim. Teve uma pessoa lá que a gente comprou um produto ou 2, não sei, e ela fez uma publicação no Orkut falando que tinha descoberto uma plataforma, que podia colocar um produto para vender, que ela inclusive tinha conseguido vender um já. Cara, foi assim, é difícil, velho. Começar é muito difícil, cara. E como o Matheus falou, né? Dessa vez a gente estava a gente tinha juntado dinheiro, porque, como eu falei, eu continuava trabalhando, né? E ele também. E a gente tinha... Era 12 meses, né, de prazo ali, né? O nosso dinheiro dava para uns 10 meses, eu acho. Uns 10, 12 meses. Mas foi isso. E aí, quando foi janeiro, a gente tirou do beta privado, aí liberou para todo mundo criar conta, mas também estava super fraco, né? E aí, fevereiro, a gente estava combinando de sair, né? Porque, assim, estava começando a ter alguma coisa, estava começando a ter até mais buzz do que venda, né? Assim... As pessoas começaram a se animar com o que estava... E aí a pessoa apareceu um post no blog aqui, outro ali e tal. Então, a gente tinha mais usuário que venda nessa época. E aí, quando foi fevereiro, foi a data que a gente decidiu, né, pedir demissão. Porque assim, como eu falei, já estava rolando já a coisa, entendeu? E a gente pediu demissão em fevereiro. Quando você pede demissão em fevereiro, você fica mais um tempo ainda, né? Então, esse mês de fevereiro já tinha coisa acontecendo e estava dando bug. E eu lembro que eu trabalhava na Spread, que era perto da minha casa, assim, dava para ir a pé. E eu sabia que a plataforma tinha muito problema ainda, né? O Matheus vai lembrar. E uma das coisas que eu fiz no sistema na época assim, tem toda umas regras de tratamento de exceção que você coloca lá quando dá problema e tal. E uma das coisas que eu fiz nessa época, enquanto eu estava part-time ainda, era que esse negócio mandaria primeiro era e-mail, mas aí e-mail não estava me chamando minha atenção o suficiente, eu coloquei SMS depois. Então, quando dava algum pau crítico, eu recebia um SMS no celular. E aí, acho que o Matheus recebia também, se não me engano. Coloquei para ele receber. E era um desespero, porque no meu caso, eu trabalhava no banco na época. E no banco eu não podia levar meu notebook para o banco, não era permitido, nem sei se hoje é permitido também. E aí eu lembro que chegava esses e-mails, eu tinha criado uma regra para toda vez que chegasse e caminhasse para o e-mail do banco também, para poder acompanhar. Eu não podia nem acessar Gmail também nessa época. Eu saía correndo do banco, largava tudo, fechava o computador e falava, tinha que resolver algum problema pessoal, saía correndo, ia para casa, resolvia bug e se desse tempo voltava pro trabalho, senão eu ficava direto. Então foi uma época realmente
É bem estressante nesse período aí. E aí, cara, era assim, eu trabalhando, meu celular vibrava, eu já fazia assim, merda, velho, fudeu. Já vou perder meu almoço. Tinha alguma mensagem personalizada ou era assim? Não, era bug, não sei o quê, e vinha o relatório do bug, né? As primeiras linhas da exceção. E aí, cara, durante o almoço eu ia correndo mesmo, velho, a pé. Ia para casa correndo, chegava lá, abria o Eclipse lá, procurava a linha de código onde deu bug, tentava entender o que aconteceu, tentava corrigir, subir, voltar, e voltava muitas vezes sem almoçar para spread, né? Para, assim, minimizar o tempo de bug à medida que ia acontecendo, né? Eram poucos clientes, mas a gente já se importava muito com isso aí, da plataforma ser robusta, né? Então foi fácil não, velho, mas aí, cara, começou a ter isso, aí a gente falou que temos que pedir demissão, pedimos demissão em fevereiro. Assim, detalhe, né? Assim, a gente pediu demissão, mas sem qualquer visibilidade de que a empresa estava dando, assim, na verdade a empresa não estava dando certo, né? Mas a empresa, nesse mês que a gente pediu demissão, a gente faturou os R$182 famosos lá. Que é o clássico. Exato. Mas a gente entendeu que, assim, para que a gente conseguisse fazer aquilo virar, não teria como a gente continuar aquela rotina de sair correndo do trabalho para arrumar bug. A gente teria que, de fato, entrar de ponta cabeça. Então, foi esse momento que, de fato, a gente decidiu, né, pegou a lição do passado e falou, olha, vamos criar agora um tempo para a gente resolver isso aqui, olha, tem 12 meses para resolver essa empresa, para ela funcionar. E eu acho que isso foi muito chave para a gente também, sabe? Muito chave, né? Um salto de fé cabuloso. Sim. E também criou um certo senso de urgência, né? Exatamente. Eu acho que isso foi muito chave por isso. Porque assim, a gente tinha 12 meses para dar certo aquilo ali, entendeu? Então, assim, aquilo fez com que a gente começasse a olhar às vezes, né, por desafios igual essa idade pelo milhão, por exemplo. Talvez interagir mais com a comunidade, igual o João Pedro fez com o Ten Talks. Ou seja, essa urgência, essa escassez de tempo foi super importante para a gente também, entrar de cabeça. Que não foi o que a gente fez na empresa anterior. Que a gente foi deixando, até que o dinheiro acabou, agora vamos começar agora a fazer prestação de serviço para os outros. Então, assim, foi super importante aquele erro lá de trás, tá vendo como é que a história, ela nos ensina muitas coisas, mesmo por isso que eu falo, assim, a gente aprendeu... Mas segue lá, interromper da história. O Matheus falou, né, da importância lá do... Cara, a gente aprendeu apanhando mesmo, velho. E sofrendo, cara, porque, assim, é um sofrimento você tá lá se literalmente, não só financeiramente, mas assim, até emocionalmente, tudo dando errado e tal, não sei o quê. Aí você olha em volta, seus amigos todos bem empregados, né? Sempre tem aquele cara que passou no concurso, né, velho? Sim. Aí o cara que passou no concurso, ele chega ostentando no churrasco, né? Porque ele não chega de ônibus no churrasco. Ele já chega com um Golf. Chega com um Golf. E você tá de ônibus, sem dinheiro, sem porra nenhuma. Então, assim... existe uma pressão social em volta de você para que alguma coisa aconteça, e nada está acontecendo, pelo contrário, só está se fudendo. Então, assim, foi um período difícil, assim, mas, cara, vamos dizer assim que a gente não se deixou quebrar, né? Então a gente tomou uma decisão consciente, quebrar, que eu digo não financeiramente, quebrar espiritualmente falando, né? Então a gente tomou a decisão de move on, né? De ir para frente, dar o passo atrás, arrumar um emprego, erguer e tal, não sei o quê. E aí, fevereiro, voltando, né? Fevereiro de 2011, R$182 faturados, pedidos de demissão nas mesas dos chefes, né? E começava uma nova etapa ali. E a gente realmente queria dar o all-in, né? O all-in que eu digo assim, cara, tem 12 meses, mas esses 12 meses, nós vamos fazer de tudo, entendeu? E nós vamos comprometer mesmo. E aí uma das partes dessa autodemonstração de comprometimento era a gente ir para o escritório e tratar a coisa como uma empresa de verdade, né? E aí, só que a gente não ia ter dinheiro para ter o escritório sozinho. E aí, de novo, meu cunhado, o Diego, ele estava com o projeto dele junto com o Edmar, né? Que estava começando na época, que era Everwrite ainda, né, Matheus?
Não era Rock Content, era Everwrite, eu acho. Isso, chamava Everwrite na época. Sim. Chamava Everwrite, que era um software lá para recomendar palavra-chave para quem escrevia em blog, coisa do tipo. E a gente estava com a Hotmart, né? E aí falando, ok, vamos procurar um lugar que a gente consiga pagar e dividir com o Diego e com o Edmar, que também estava na mesma pegada ali. Aí na minha rua, no final da minha rua ali na Major Lopes, no bairro São Pedro, a gente encontrou lá um dia, eu tava passando, eu vi em cima do pet shop lá uma placa de alugas, e aí pedi para olhar, olhei, falei, acho que vai caber no bolso e tem mais ou menos o que a gente precisa aqui, né? A gente já tinha olhado outros lugares também. É que essa história dos imóveis, eu lembro que ela não foi tão... Ela foi uma época que levou um tempo, assim, eu lembro. Assim, não, a gente olhou muita coisa, Muita coisa. E esse foi a última coisa. Pode falar. Eu lembro que a gente... Isso, eu lembro que a gente andou a pé por muitos e muitos prédios aqui de Belo Horizonte, batendo de portaria em portaria. Sim. Enquanto a gente tinha sala para alugar, e todas eram muito acima do que a gente tinha condições de pagar naquela época, era muito mais caro. E eu lembro que a gente até foi num lugar lá que o Pedro ficou pavoroso de te querer, e o Diego queria de qualquer jeito, um prédio bem antigo que tem na Savassi. E aí, cara, eu lembro que nesse dia a gente tava assim, cara, vamos para esse prédio, e o Diego também queria ir. Falei, cara, eu não me importo. E o João Pedro, cara, não, de jeito nenhum. Mas não era na Savassi não, Matheus, era na Senhora do Carmo. Era na Senhora do Carmo, isso, na Senhora do Carmo, isso. E aí eu decidi, fui para sua casa, eu voltando para minha casa, para ir pegar ônibus. Aí eu passei em frente a esse lugar que você falou. Eu falei, cara, eu vi uma placa de aluga esse negócio perto da sua casa. Vamos ligar pra ela. Tá bom. Aí que essa salinha. Foi isso aí. Então foi isso. Foda, e aí era perto da minha casa, eu lembro que eu fui lá, não sei se eu liguei antes ou fui lá, não sei. Eu devo ter ligado, marcado. E aí... E até antes, voltando um pouco antes dessa história do imóvel do Diego aí, velho. Ô, bicho, assim... a gente tinha pouco dinheiro mesmo, cara, mas o Diego, ele era mão de vaca pra cá, ele até hoje, acho que ele é mão de vaca, assim, num nível bizarro. Nessa época era mais, velho. Cara, esse imóvel que o Dieguinho queria era tipo um calabouço, velho, tipo uma dungeon. Era um lugar escuro, decaído, tipo assim, o Munra moraria lá, entendeu? Eu falei, eu falei assim, cara, na boa, nós vamos morrer esfaqueado aqui dentro, velho, tentando fazer empresa. Não vai rolar. E aí, com muito custo, enfim, a galera desistiu dessa ideia. Aí acho que foi isso mesmo. Você foi bem convincente. O Matheus viu esse imóvel na minha rua. E aí, enfim, o imóvel era em cima de um pet shop e tal, ficava três quarteirões para frente da minha casa. Lá, esse imóvel era um imóvel de 22 metros quadrados, eu acho. Não tinha janela. E tinha um banheirinho, que também não tinha janela. E uma areazinha de copa, assim, que cabia uma pessoa lá nessa área de copa, por vez, né? E aí a gente dividiu no meio ali e ficou. Rock Content, entre aspas, na época era Everwrite, mas ficou Rock Content de um lado e a gente do outro ali. E, enfim, foi uma época bem divertida também. Foi muito divertido. Era lá que rolava... Era lá que rolava os Magic no chão? Exatamente. Todo dia, quase. Toda noite, antes de ir embora, tinha o Magic. Maravilhoso. Tinha Magic, Coca-Cola e Magic. Todo dia. Com o Matheus ganhando mais, né? Pelo que eu entendi. Sempre. Não sei, né? O que a gente tinha era uma disputa entre Hotmart e Everwrite, enfim, Rock Content, que ficava marcando lá quem ganhava, porque a gente fazia dupla, né? Eu e Matheus contra o Diego e o Edmar. Mesão. Maravilhoso. Sempre apanhava, né? Mas, enfim. Sempre vai ter alguém querendo saber qual foi a coisa, qual foi o ponto de virada, qual foi isso, qual foi aquilo, qual foi o hack, qual foi... E passa despercebido que 10 anos levam 10 anos, velho. Então é muito isso, assim, às vezes as pessoas querem as coisas imediatamente, né? Às vezes a pessoa acha que
lê um livro e virou um empreendedor que vai faturar milhões 3 meses depois. Às vezes a pessoa acha que vai lançar um curso e vai ficar milionária em 2 semanas. Às vezes a pessoa acha que vai criar uma startup e vai ser o próximo Mark Zuckerberg, e sei lá. E cara, as coisas levam tempo para serem feitas, né?